Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats. Hoje a gente está sem as palmas do Zé Eduardo aqui, mas a gente segue no nosso ritmo das análises. Hoje a gente vai falar de Alexandre Pato. Antes de mais nada, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. É bem importante pra gente, a gente está querendo crescer cada vez mais aqui no YouTube para trazer o melhor conteúdo para vocês, então é bem importante mesmo. Mas vamos lá, vamos falar de Alexandre Pato. Quem vai ficar com o Alexandre Pato? Parece que realmente ele vai jogar no Brasil, ele se desligou do time da China dele com esse objetivo. A gente elenca aqui os times que já demonstraram interesse nele: São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, mostraram que queriam o Pato nessa temporada. Agora tá parecendo que a briga tá mais entre São Paulo e Palmeiras. Pode ser que algum outro time chegue aí no meio dessa história. Mas a gente vai falar das qualidades do Pato, trazer os números dele na passagem pelo São Paulo, pelo Corinthians e também na China. A gente começa aqui pela melhor participação dele, que foi no São Paulo. Ele jogou muito bem no tricolor. Ele teve 98 jogos disputados, 7.000 minutos em campo, uma marca boa. A gente vai tratar desse tema um pouco mais pra frente também, dessa quantidade de jogos dele. Nesses 98 jogos, ele fez 38 gols, uma média de 0,39 por jogo, 0,4 para arredondar, para ficar mais certinho. É uma média boa, visto que ele não é um centroavante, ele não é um 9 especificamente. No São Paulo ele jogava mais aberto, jogava ao lado do Kardec, ao lado do Luiz Fabiano muitas vezes, e teve essa marca muito boa de 38 gols marcados. Para vocês terem ideia, Brasileirão 2014 e 2015, ele termina como artilheiro do São Paulo, como o cara que mais fez gols, termina em 10º na artilharia do Brasileirão de 2014 e em 9º na artilharia do Brasileirão de 2015. Para dar uma dimensão melhor ainda, desde 2014 ele foi o jogador do São Paulo que mais fez gols. Todos os jogadores que passaram pelo São Paulo, ninguém fez mais gols do que ele. Luiz Fabiano fica em segundo com 34 gols, mas ele tem essa marca aqui muito boa. 0,4 por jogo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro costuma ter entre 0,5 e 0,6, só para vocês terem uma noção um pouco melhor. A gente evolui aqui para os números de finalizações do Pato. Fez 38 gols em 195 finalizações, uma média de 2 finalizações por jogo, que também é alta. Normalmente os maiores finalizadores do Campeonato Brasileiro terminam entre 2,5 e 3 e costumam ser jogadores mais de área mesmo. Jogadores que são camisas 9 que acabam finalizando mais. Com essa marca aqui, ele fez um gol a cada 5,1 finalizações, marca bem boa, uma eficiência grande. E a gente vê também agora o número de finalizações certas do Alexandre Pato. Uma pontaria muito boa, muito afiada, acima de 50%, 51,3% para ser mais exato. Todo jogo ele acertava uma finalização, ficou com essa média aqui de 1,0 finalizações certas por jogo. Pontaria muito boa do Alexandre Pato, que fez ele marcar muitos gols, mas não era só na parte de marcar gols que ele se destacava. Ele teve um destaque muito bom no São Paulo também na parte das assistências. Deu 15 assistências para gol, uma média de 0,15 por jogo e 104 assistências para finalização, aquela chance criada para os companheiros de equipe, 1,1 por jogo. Marca interessante. Agora a gente fala de participações diretas, os gols somados com as assistências. Ele teve 53 participações diretas, uma média de 0,54 por jogo, mas se a gente pegar pela minutagem, aí exclui os jogos que ele começou como titular e saiu, esses minutos que ele perdeu, ou que ele começou como reserva e depois entrou no jogo, uma participação direta a cada 133 minutos. Então, a cada menos de 2 jogos, ele participava diretamente de um gol. Pra gente ver que ele estava sendo bem importante para o São Paulo, estava participando muito do momento ofensivo. Agora a gente vai para os tipos de finalização dele. Ele é um jogador que ele é destro, ele atua mais na esquerda, entrando para dentro para privilegiar esse bate. E ele depende bastante da perna direita mesmo dele. Ele finaliza 70% das bolas de direita e fez 63% dos gols com a sua perna melhor. Então ele é um finalizador que não é tão completo assim, ele não tem a perna esquerda e o cabeceio tão apurados, ele realmente depende um pouco mais do pé bom dele, mas quando cai no pé bom, ele acerta demais, como a gente já viu na tela anterior, mais de 50% de acerto. Então ele é um jogador muito bom na finalização. No São Paulo ele participou bastante também da criação e ficou marcado por muita gente como um jogador descompromissado. A gente discorda um pouco disso, a gente acha que é mais uma questão de perfil do Alexandre Pato. Ele é um jogador que é mais desligado, assim, não sei se é um descomprometimento propriamente dito, e tem alguns números que refletem bem isso.
No Brasileirão de 2015, por exemplo, ele foi o quinto atacante que mais desarmou, ou seja, era um cara que estava contribuindo bastante no momento defensivo também, além de ser um cara que fazia muitos gols. Era também o terceiro atacante com mais assistências para gol, mais assistências para os seus companheiros. Quinto atacante que mais driblava também, jogador muito incisivo, gosta dessa jogada de 1 contra 1, de ir para cima do adversário. Então a gente acha que ele é mais uma questão de perfil mesmo, ele não é um jogador descomprometido com o time. Tanto que atua em 80% dos jogos do São Paulo desde que ele estreou, a gente viu aquela marca dele de 98 jogos. Na China também bastante assíduo, atuou na maior parte dos jogos do time dele. E agora a gente vai para os números no Corinthians, onde ele também atuou bastante, teve uma quantidade de jogos considerável, mas não teve tanto sucesso. A gente vai falar dos números dele. Ele ficou muito marcado com a torcida por aquele pênalti que ele perdeu na Copa do Brasil contra o Dida, tentando dar uma cavadinha. Mais uma das provas que mostram que ele é um cara um pouco desligado, porque treinou com o Dida a vida inteira e ainda assim todo mundo sabia que o Dida era um cara que pulava para o pênalti depois do cobrador bater e bateu o pênalti de cavadinha. Ficou muito marcado por esse lance, acabou não tendo clima para continuar no Corinthians, mas os números dele no Corinthians não são tão ruins assim. Os do São Paulo são muito melhores, mas no Corinthians ele disputou 62 jogos, ele marcou 17 gols, um a cada 178 minutos, essa média já cai um pouco, a do Pato no São Paulo era maior. Um gol a cada 7 finalizações, 6,9. No São Paulo a gente lembra que era de 5, então essa eficiência dele já era um pouco pior no Corinthians, mas nada terrível, uma marca aceitável. A marca de assistências para gol, que é sim bem pior em relação ao período do São Paulo. Só 2 assistências para gol nos 62 jogos disputados, 0,03, um número praticamente nulo. Nas assistências para finalização, o número cai pela metade também em relação ao do São Paulo. No São Paulo ele criava uma chance a cada jogo, no Corinthians só meia chance por jogo. Somando gols e assistências, 19 participações diretas, um número inferior ao do São Paulo, uma participação a cada 160 minutos em campo, quase 2 jogos. Esses números terem caído no Corinthians podem estar relacionados ao fato dele ter atuado como centroavante muitas vezes no time. Muitas vezes ele tinha que ser o 9 do Corinthians. A gente já viu que no Corinthians, no São Paulo ele rendia melhor, jogando como um segundo atacante ou até mesmo como um ponta, mas teve uma passagem aceitável no Corinthians. Se a gente pegar os números na China também, a gente consultou o Transfer Market para ver esses números, porque por enquanto a gente ainda não cobre o chinesão, quem sabe no futuro. Mas números muito bons, 60 jogos, 36 gols e 8 assistências, resultando em 0,74 de participação direta. Uma marca bem alta, a gente sabe que esse número na China é um pouco irreal, no Brasil ele tende a cair, mas marcas muito boas. A gente já viu que no Brasil ele tem essa capacidade de entregar 0,54 participações por jogo, que foi a marca dele no São Paulo. Essas negociações devem ter novidades nos próximos dias, vamos ficar de olho aí para ver quem vai ficar com o Alexandre Pato. Mas é isso aí, galera, essa foi nossa análise, espero que vocês tenham gostado. A gente volta nos próximos dias com mais informações para vocês. Um abraço!